Shabbat Shalom. Eu queria agradecer a oportunidade do Israel no Caminho de eu estar aqui. Estou aqui em São Paulo, meu nome é José Adelcio, estou com o mestre, eu chamo de mestre Rubens, porque a gente aprende muito com ele. Ele está no Rio de Janeiro. E nós estamos aqui para fazer a Paraxá da semana, que é a Paraxá Ekev. E o Israel no Caminho é realmente um programa para seguir o caminho, conhecer a verdade e ter vida em abundância. Aqui vocês vão reparar, está o Miguel, está o Sami, e esse rodízio é uma necessidade de uma renovação, uma necessidade de nós estarmos antenados para o que Deus está falando. Nós vamos falar da palavra hoje da Paraxá Ekev, na qual ela está em Deuteronômio de 7, 12 a 11, 25. A Haftará é Isaías 49, de 14 ao 51. E aí nós temos o Brit Hadashah está em Romanos 8, de 31 a 39, e tem uma série de variantes que o Brit Hadashah nos dá e a gente vai acabar citando algumas, né? Então, se tiver alguma referência que não esteja a contento, é só você nos avisar através do Israel no Caminho, que a gente passa para vocês. Amém? Está o meu amigo Rubens aqui, como eu gosto de chamar o mestre, porque a gente aprende muito com ele, e nós vamos falar isso hoje. O que eu quero deixar claro que essa paraxá, ela é a gente pode falar de consequentemente ou continuarem, porque aí é uma consequência das bênçãos que o Senhor tem para nós. Rubens, pode se apresentar aí, se quiser dar início já dê, mas vamos falar. Nós temos que praticar essa aliança com o Senhor e fugir da idolatria. Shalom, gente, Shabbat Shalom. Só para avisar para todo mundo que essa história de mestre é coisa da cabeça do Zé Adelcio, porque aqui no Israel do Caminho, todo mundo aprende com todo mundo em cada paraxá, em cada reunião que fazemos, tá? É uma honra, sem dúvida, mas todo mundo aqui aprende e todo mundo tem sempre muito, muito, muito mais para aprender do que para ensinar. Interessantíssima, Deuteronômio de 7, vamos resumir, né? De 7 a 11, né? Ou de 7 a 12. Esse é um trecho de Deuteronômio que, segundo os comentários, é parte do chamado segundo discurso de Moisés, né? Que ele abrange tudo aquilo que era importante no relacionamento de Israel com o Senhor. O curso, ele fala basicamente da separação de Israel, né, dos deuses das outras nações. Ele dá um alerta para que a gente não venha jamais a se esquecer do Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem concedido ao povo de Israel, contando especialmente naquele contexto de Deuteronômio. Ele conta fatos da rebelião de Israel naquela época, no passado, e exorta, né, Israel a temer e a amar o Senhor, né? A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, bem como obedecer à sua vontade. E é bom que se deixe, vamos dizer assim, encaixado que todos os acontecimentos de Deuteronômio, na verdade, acontecem enquanto Israel estava acampado na fronteira da Terra Prometida, né, ao leste do Jordão, nas planícies de Moabe. Não foi sem propósito que os moabitas, né, fizeram alianças com vários reinos midianitas naquela época, a fim de impedir que Israel, na verdade, avançasse. Então, essa é a paraxá que nós vamos falar. Quer começar, Zé? Você pode começar. Eu tenho muita coisa para falar, realmente. Não sei se a gente vai trocando, né? O que você quer? Eu vou fazer uma abertura para as pessoas entenderem onde nós estamos, e aí eu sei que você vai embutir
vai Tá embutir bom, as coisas, né? combinado. Valeu. Eu queria só ir passando capítulo por capítulo para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando, né? Então, Sim. no 7, ele vai falar das consequências de uma aliança com Deus. Fugir totalmente da idolatria. Porque as promessas, elas já existiam. Ele está fazendo uma repetição do que já todo mundo já sabia. Mas, mesmo assim, o povo... e você vai ver que o povo, mais para frente, você vai ver que é um povo de dura serviço. E Deus manda acabar com isso, né? Então, se nós vamos só ter o Senhor como alvo, nós temos que deixar a idolatria de lado. E aí eu me fiz uma pergunta. Deus manda a gente guardar os mandamentos. Como que nós estamos? Como que nós estamos guardando esses mandamentos? O que nós podemos estar idolatrando? Meu carro, meu neto, minha família, meu filho, minha esposa? O que nós estamos idolatrando e tirando o foco de Deus? Né? Então, até e eu me vi nessa semana, até como que diria, uma série de compromissos em relação à casa de Deus que eu deveria ter administrado melhor. Eu devia ter administrado melhor. Ela me tomou um monte de tempo, talvez eu não fiz o melhor para Deus. Tanto é que nós estamos gravando a Paraxá de amanhã, numa quinta-feira, o que não é o nosso normal, né? E aí já me desculpei com os amigos, a culpa foi minha, e nós temos que... O que nós estamos idolatrando? Se no 8:10 dessa paraxá, tudo vai bem, tudo se dá bem, por que nós estamos tão apreensivos? Por que nós estamos tão preocupados? Existe uma pandemia, existe problemas, existe um mercado que não funciona, os negócios, o trabalho. Por que nós estamos preocupados se o Senhor diz que tudo que nós plantarmos vai bem nessa terra? Então, eu estou trazendo a própria terra de Israel para os nossos dias de hoje. Nessa paraxá, Deus traz muita bênção e ele alerta para nós não esquecermos disso, que depois que nós recebemos tudo isso, nós deixamos de lado coisas importantes, que é a adoração ao Senhor. Nós não estamos aqui para, como nós já até comentamos antes, não estamos aqui para saber a sabedoria de ninguém, nós estamos aqui para fazer o melhor que Deus nos embute a fazer, nos faz levar a fazer. E o que é isso? Guardar os mandamentos de Deus. Essa paraxá diz, e o Rubens vai colocar isso, eu tenho certeza, mais à frente, que nós temos que realmente guardar os mandamentos de Deus. Eu gostaria de citar um pouquinho também a Haftará, que está em Isaías 49, para resumir, do 49 ao 51, aonde, de novo, o profeta fala de uma promessa eterna, que ele vai cingir, no 15, 18, ele diz que ele vai cingir a noiva. Quem é a noiva? Quem é a noiva? Você vai me falar assim, não, hoje nós falamos que a noiva é a igreja, mas nós somos a noiva, nós formamos a igreja. Igreja não é só 4 paredes. Então, a Haftará também diz a mesma coisa, é uma promessa eterna que Deus vai cingir a noiva. E quem é o noivo, senão Yeshua? Então, o que eu gostaria de também colocar, para não tomar muito tempo, o Brit Hadashah, ele fala em Romanos 8, do 31 ao 39, as promessas e a certeza do amor de Deus para com cada um. Se nós temos esse amor e temos essa certeza, nós não temos que viver com preocupações, e nós temos que vivê-las, né? E em Tiago 5, de 7 a 11, que diz para nós permanecermos firmes. Quando que é que nós permanecemos firmes? Permanecemos firmes porque
Nós temos problemas no nosso dia a dia, as famílias têm problema nesse dia a dia, as nossas famílias têm problemas no dia a dia. O Sami falou agora há pouco, namorido, que é uma moda, eu tenho 2 filhos que estão nessa fase. Estão morando juntos sem casar e nós pressionando, sabendo que existe esse pecado. Mas é uma atualidade tão fora do contexto, tão fora, que a gente acaba, nós que temos um pouquinho e vivemos mais a experiência, sabemos que a bênção só vai vir realmente quando isso ocorrer essa união selada pelo nosso Senhor. Então, quando nós falamos Israel no caminho, o caminho é servir ao Senhor. Conhecer é conhecer a palavra de Deus. E aí nós vamos ter a vida. E quando eu sempre falo nas minhas orações, a vida em abundância. Porque quando você está no Senhor, você tem a vida em abundância. Eu só queria ler um salmo antes do Rubens completar, que é o Salmo 121, na Paraxá e na Haftará, pede para se falar o Salmo 75, mas eu quero falar o Salmo 121, que é o que nós vamos estar vivendo hoje. Eu quero ler para vocês. Diz o seguinte: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Nós acabamos de falar, nosso socorro vem de Deus através de Yeshua. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Se nós tivermos problemas, nós vamos estar firmes. Não dormitará aquele que te guarda, que é Deus. É certo, quando dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, de noite a lua. Senhor te guardará de todo o mal, e o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Isso é uma promessa do Senhor para as nossas vidas, e nós temos que realmente abraçar isso e viver isso. Amém? Então, é só uma introdução. Aleluia. E eu vou, conforme foi, eu vou entrando junto com ele. Você, meu Aleluia. amigo, não vou te chamar mais de mestre, vou chamar de professor. Irmão, amigo. Tem amigos que são mais chegados que irmãos, né? Exatamente, é isso aí. Gente, eu vou só completando o que o Zé Adélcio falou. Nessa paraxá, eu acho que o primeiro item importante é a noção de que nós somos um povo separado. Isso me chama muita atenção. Ou seja, em hebraico se fala Kadash. E isso nos leva à ideia de que nós somos um povo realmente kadosh, um povo santo. Kadash significa santo, consagrado, separado. Levítico 20, no verso 7, diz: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor vosso Deus, né? Eu sou o Senhor vosso Deus. Em hebraico se fala, né? Ve hitkadistem, veihitem, ktoshim, ki ani Yehová Eloheichem. Né? Santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor, sou o Senhor vosso Deus. E tem uma outra passagem que diz: e vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. Não é? Está lá em Êxodo 19, 6. Sim. O que significa isso? Significa a santidade, a santificação, que nós devemos andar na contramão do mundo. Essa história do namorado que você estava falando, é aí que me chama muito a atenção, porque nós temos filhos, netos, enfim, e a gente sabe realmente a dificuldade que nós temos para absorver determinados valores que não são os valores da cosmovisão cristã, e sim valores que o mundo tenta nos impor na realidade. Então, o que significa estar na contramão do mundo? Que nós devemos andar nos expondo ao Santo dos Santos. Olha que coisa interessante. Na visão do tabernáculo, ou do templo, né, do Beit HaMikdash, Santo dos Santos, em hebraico, significa Dabir. Dabir tem as mesmas letras de Dabar, que significa palavra. Quem é a palavra? Quem é o verbo? Debaixo de quem e sob quem nós devemos nos expor? No Santo dos Santos, que é a palavra que é Yeshua. Ou seja, o Senhor
nesse texto de Deuteronômio, ele garante a posse da terra, ele expulsa os inimigos, ele nos ensina com quem devemos ou não fazer alianças, ele nos ensina aquilo que deve ser totalmente destruído da tua vida, pois ele nos amou e nos escolheu, é o que está escrito. E não nos amou e nos escolheu por qualquer motivo específico, porque nós temos olhos bonitos, ou somos muito bonitinhos diante dele. Negativo, mas é porque ele tem compaixão e misericórdia de quem ele quer. Isso está escrito em Êxodo 33, 19, e é confirmado lá no Novo Testamento, em Romanos 9, 15. Ou seja, tudo que ele pede para nós, como filhos, é que a gente guarde os seus mandamentos, nos desviando da idolatria a ídolos e de outras abominações que ele deixa muito claro em todo o livro de Deuteronômio, que é uma repetição dos anteriores. Sim. Então, aí sim, a prosperidade, a cura, o domínio sobre as nações, tudo isso estaria sobre Israel. Depois, quando vem o capítulo 8, gente, Moisés recorda a Israel as maravilhas de Deus, ele lembra o maná. E exatamente no verso 3, a gente tem a repetição do que Yeshua falou quando foi, não é, provado, quando o diabo tentou, entre aspas, a Jesus, e ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Yeshua usou esse trecho de Deuteronômio 8, verso 3, não é? Ali a gente aprende, fala das vestes, das roupas que não se envelheceram durante 40 anos e que todo sofrimento realmente só ocorreu para que a caminhada do povo de Israel tivesse disciplina. E isso nos leva até o momento em que nós pensamos por que nós sofremos, por que nós passamos por dores, e a gente não vai encontrar resposta para isso se a gente não olhar para a cruz de Cristo. Não tem jeito, porque ali estávamos, ali morremos junto com ele, fomos sepultados com ele, ressuscitamos a semelhança da ressurreição dele, e hoje nós estamos pela fé assentados em lugares celestiais. Então aqui, aquele sofrimento no contexto de Deuteronômio, é para que o povo não fosse arrogante, autossuficiente, prepotente, orgulhoso e pensasse que toda a prosperidade adquirida na terra prometida fosse devido ao Senhor do Senhor que eles adquiririam riquezas. Está escrito lá em Deuteronômio 8, no verso 17 e 18, vale a pena ler assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. E aí, no verso 9, a gente lê sobre os gigantes. Gente, os gigantes não é apenas para a gente ficar estudando e entrando na área da arqueologia, não é? Mas ali lemos sobre os anaquins, que Moisés diz que o Senhor passará diante do povo como um fogo consumidor e os expulsará e os desfarás. E que ninguém diga que isso aconteceu por causa também da sua justiça, mas, na verdade, pela impiedade dessas nações. Ora, quando a gente lê sobre esses anaquins, sobre os emins, sobre os refaíns, nefilins, como isso não tem a ver com as nossas próprias vidas? Quantos gigantes nós não somos obrigados a matar diariamente, não é, que se apresentam diante de nós? E Jesus disse, e Yeshua falou de maneira bem clara, sem mim nada podeis fazer. Os gigantes aparecem, mas pela fé, pelo escudo da fé, que é uma arma, da armadura que nós temos que usar, e com a espada, que é a palavra, a gente destrói em nome de Yeshua todos esses gigantes que se apresentam diante de nós. Agora veja, assim nós vemos uma verdadeira exortação à obediência dos mandamentos de Deus. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti,
senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Quando eu li esse trecho, estudando para essa paraxá, me lembrei, Zé, de Miqueias 6:8, que tem mais ou menos o mesmo questionamento. Ele diz assim: ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão 3 coisas: que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É isso que ele quer de cada um de nós, na verdade, né? E aí a gente entra, amados, naquilo que eu julgo mais importante nessa paraxá. O que é importante nós atentarmos quando estudamos essa porção da Torá à luz do Berit Hadashah, que é o que importa, afinal das contas. Afinal, a nossa praia é a nova aliança. É verdade. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Na nova aliança, a obediência não é a raiz, não é a fonte, não é a causa, mas a obediência no Berit Hadashah é fruto. Na antiga aliança, onde nós estamos estudando Deuteronômio, na Torá, a obediência era a raiz, era a fonte, era a causa. Então, na nova aliança, no Berit Hadashah, se eu creio, se eu sou justificado por fé, por ser um povo separado, não é, na verdade, por ter sido justificado na ressurreição de Jesus, naturalmente eu vou obedecer, porque eu amo a Yeshua. A santificação é uma consequência. Eu começo um caminho da salvação na justificação, que é um ponto no processo de salvação, mas há uma caminhada, há uma estrada a ser trilhada até a eternidade, que se chama santificação. Ou seja, uma vez restaurado o nosso homem espiritual, quando nós recebemos Jesus na nossa vida, cada vez mais precisamos ser parecidos com ele até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Verdade. Em Efésios está escrito, não é? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Só uma coisa para mim falar, Rubem, em cima disso. Sim. E que vai gerar também uma certa... Talvez gere perguntas. A grande coisa, às vezes as pessoas falam assim, mas o Deus de Israel é tão ruim assim que limpa e mata? As coisas andam dessa forma. É o que você disse, santificação e consagração. São coisas totalmente diferentes. Santificação, você está buscando o que Deus te ensina, o que você está atrás dessa coisa. A consagração é uma entrega sua direta do santuário, né? Eu chamo, por exemplo, que um rabino em tempo integral, um pastor em tempo integral, ele consagrou a sua vida para o santuário. E nós temos que buscar a santificação. Cai muito de encontro o que eu penso com o que você está falando. Não, é uma forma de, eu concordo, Zé. A consagração é uma dedicação. Você se guardou, você está se separando no sentido de se entregar totalmente a um determinado ministério e tal. A santificação é, como eu falei no início, é você se expor à palavra. Não é? Sim. Na verdade, é o seguinte, nós ainda, mesmo tendo recebido uma nova natureza, que é a natureza de Deus, quando você recebe Jesus, você precisa continuar essa caminhada, não é? Não mais debaixo da lei de Moisés, mas debaixo da lei do Espírito de vida. É a lei, na verdade, que te faz uma nova criatura. Porque a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17 que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, mesmo que a gente tenha recebido uma nova natureza, a gente tropeça. E tropeçando, é a palavra que vai ensinar para a gente o seguinte: levanta,
sacode a poeira, dá a volta por cima e continua por aí. nesse caminho de perfeição que nós só vamos alcançar no céu, na verdade. Então, na nova aliança, fechando esse assunto, quem obedece é quem crê. Primeiro vem a crença. Quanto mais eu cresço em fé, mais simples e fácil fica obedecer a palavra. Eu não preciso ficar decorando regras e preceitos, pois é a palavra que me santifica. Está escrito em João 17, santifica, Pai, ele falou naquela oração intercessória, né? Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós somos santificados pela palavra de Deus. É ela que nos aperfeiçoa em Cristo. E, Zé, eu queria, irmãos, também falar uma coisa muito interessante ainda a respeito de Deuteronômio, no capítulo 9, 10, quando é trazido à memória novamente por Moisés, a questão das tábuas da lei. Sim. E isso foi algo assim muito profundo que o Espírito Santo me ensinou, porque é o seguinte, nós sabemos que houve 2 tábuas da lei. Houve a primeira e depois houve a segunda, quando ele subiu de novo ao monte para receber 40 dias e 40 noites jejuando, Moisés, não é? Por quê? As primeiras tábuas foram quebradas quando o próprio Deus disse para Moisés descer, porque o povo tinha se corrompido. O que significa as tábuas quebradas? Significa que a palavra foi quebrada. Exatamente. E quem é a palavra? É Cristo. É Cristo. Então significa, quem é que representava o pecado? O bezerro que foi construído ali como símbolo do pecado. Então, por causa do pecado, por causa do bezerro, as tábuas foram quebradas. As primeiras tábuas representam a pessoa de Yeshua. Mas novas tábuas foram alisadas como as primeiras. As mesmas palavras foram escritas e depois postas na arca. Agora, essas palavras não estão mais simbolizando Yeshua, mas estão simbolizando Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. E elas deviam ser colocadas onde? Na arca. E quem é a arca? Nós somos a arca. Então, em primeiro lugar, é incrível, né? Como você imagina, por que 2? Porque uma foi quebrada, significa Jesus na cruz. Mas a palavra permaneceu como? Através do ministério do Espírito Santo. E onde ela está guardada? Dentro de cada um de nós. Coração. Não é verdade? É isso mesmo. Enfim, né? Por isso 2 tábuas. E para falar só um pouquinho da Haftará, irmãos, Zé, eu queria dizer o seguinte, eu achei uma coisa muito interessante, porque é importante nós sabermos quem é Yeshua. E lá no texto de Isaías 50, tem um trecho que diz assim, prestem atenção, ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos, não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Eu queria perguntar, se eu pudesse, algum sábio do Talmud, quem é que eles pensam que possa ser essa pessoa que ofereceu as costas aos que o feriam e as faces aos que arrancavam seus cabelos? E quem era essa pessoa que não escondeu o rosto e a quem afrontavam e a quem cuspiam? E o texto continua dizendo assim, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo. Imagina, o rosto dele se transformou como uma pedra. E sei que não serei envergonhado. Isso é Yeshua falando na eternidade, sem ter sido ainda revelado. E ele continua e diz, quem é o meu adversário? Chegue-se para mim como quem diz, quem é maior do que a mim mesmo? Se eu estou aqui é porque eu estou me oferecendo, porque eu sou o próprio Deus. Eis que o Senhor Deus me ajuda, disse Yeshua. Quem há que possa me condenar?
E depois nós ligamos isso lá em Romanos 8:1, que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o texto termina de Isaías 50 e diz assim: eis que todos eles, como um vestido, falando do ímpio, serão Sim. consumidos. A traça os comerá. Quem há entre vós que tema o Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Olha só a salvação sendo trazida. Todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes. De mim é que sobrevirá isso. E em tormentas, falando do inferno, vos deitareis. Aquele que não tem Jesus e que rejeita o Senhor. Ou seja, aqui está um verdadeiro chamado aos não convertidos para que creiam e sejam salvos em Yeshua. Salvos, exatamente. Então, o meu recado é, meu irmãozinho, se você está ouvindo essa mensagem e tem Yeshua no coração, busque cada vez mais ao Senhor, buscai ao Senhor, santifica a tua vida, come a palavra de Deus, se empanturre com a palavra de Deus, porque é ela que vai te santificar e é ela que vai te fazer cada vez mais parecido com Jesus. E você, meu amigo, que está pela primeira vez, quem sabe, ouvindo uma palavra sobre Yeshua, saiba que ele deu a vida dele, colocou todas as prerrogativas dele, de Deus, nas mãos do Pai e disse assim: Pai, eu vou para salvar aqueles que estão tão por baixo e vou me fazer tão por baixo para que eles possam no futuro, na eternidade, passar a eternidade com a gente. Olhe para Cristo, porque ele é a única chance de te levar à vida eterna. Amém? Então, Amém. essa palavra, Zé, que eu acho que essa parte está atrás para cada um de nós. Daria para a gente falar dias aqui disso, né? Sempre, sempre. Eu queria só colocar duas coisas aqui em cima dessa explanação maravilhosa, e eu concordo, não tenho nada que na própria Paraxá, no capítulo 10, no versículo no 9, desculpe, no versículo 20, fala da oração. Nós aqui falamos, às vezes, muito pouco, nós oramos no início, mas nós falamos muito pouco na oração. Essa oração que salvou a vida de Arão, que Moshe, falando com Deus, essa oração, você que está nos ouvindo, e você que não crê em Yeshua, através dele, você tem um livre acesso ao Senhor. E existe cura, existe resoluções de problema, existe uma libertação da mente e do seu coração. Então, busque o Senhor e você tem esse direito, o acesso a Deus. Você imagina que você tem um acesso a um ser divino que nós já oramos, que limpa, ele mesmo limpava as coisas, mas hoje nós temos Yeshua para acesso a ele. Então, a oração é algo muito importante para as nossas vidas. E nós temos certeza do que nós estamos falando, porque com certeza nós já vivemos isso. Nós já vivemos, nós somos testemunhas oculares de curas, testemunhas de mudanças de vidas, a minha própria vida, a própria vida do Rubens, eu creio, e nós temos que estar focados na oração. Então, é isso que eu gostaria muito de falar, viu? E uma coisa interessante, completando o que você falou a respeito disso, que todos saibam que depois de Yeshua, o véu foi rasgado. E sendo o véu rasgado do santuário, não há necessidade de ninguém mais interceder por nós. Nós temos acesso direto. Antes, só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Sim. Mas com a cruz de Cristo, ele deu liberdade para que qualquer um que queira possa se aproximar diante da arca. Amém. Com toda liberdade. Né? É por isso que as pessoas falam que nós somos um povo sacerdotal, porque nós temos acesso a Deus. Amém. Perfeito. Através de Yeshua. Então, nós somos um povo sacerdotal, né? Amém. Então, eu fico maravilhado que a gente tem
esse pouco tempo, mas é uma coisa para a gente estudar e a gente levar em frente. Porque se o que nós cremos, que é o Mashiach, que é Yeshua, houve a tentação com ele e ele tirou de letra, quanto mais a nós que haja a tentação, haja um leão ao derredor para nos dragar e para nós errarmos. Então, por isso que nós buscamos o Senhor todos os dias. Eu fico maravilhado com as promessas de Deus. Amém? Amém. Então, Glória a Deus. É isso. Eu queria agradecer ao Rubens, meu amigo. Obrigado você, Zé. Aleluia. O Israel no Caminho, ele está aberto para não para a gente ficar discutindo que como nós já conversamos hoje, o que importa para a gente é o que está escrito na palavra de Deus. Nós não queremos estar discutindo pensamentos pessoais, mas o que tiver na palavra de Deus, nós estamos abertos para te servir, para tirar dúvidas. É só você escrever lá e nós vamos te responder de uma forma honrosa, como eu sei que vocês são honrados também. Que Deus abençoe a todos, que Yeshua possa entrar as suas casas, te livrem dessa pandemia e que nós possamos viver realmente em unidade, em nome de Yeshua. Glória a Deus. Paz a todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.